As regras do método sociológico. Emily Durkheim, texto integral. Capítulo 1. Prefácio à primeira edição. Quase não estamos habituados a tratar cientificamente os fatos sociais, tanto que algumas das proposições contidas nesta obra correm o risco de surpreender o leitor. Porém, se é uma ciência das sociedades, é de esperar que ela não consista simplesmente numa paráfrase dos preconceitos tradicionais, mas nos apresente as coisas de um modo diferente do que aparentam ao vulgo, pois o objeto de qualquer ciência é descobrir, e qualquer descobrimento desconcerta mais ou menos as opiniões estabelecidas. Desta forma, a menos que, em sociologia, se conceda ao senso comum uma autoridade que já há muito não tem nas outras ciências, e não vemos de onde lhe poderia vir, o cientista deve tomar a decisão de não se intimidar pelos resultados a que levam as suas investigações, se foram metodicamente conduzidas. Se procurar o paradoxo, é típico do sofista. Evitá-lo, quando imposto pelos fatos, é o que caracteriza o espírito sem coragem ou descrente na ciência. Lamentavelmente, é mais fácil aceitar esta regra em princípio e teoricamente do que aplicá-la com perseverança. Estamos ainda muito acostumados a resolver todos estes assuntos segundo as sugestões do senso comum para podermos facilmente mantê-lo distante das discussões sociológicas. Quando nos julgamos libertos, ele impõe-nos os seus juízos sem nos darmos por conta. Uma longa e especial prática pode impedir tais descuidos. É o que pedimos ao leitor para não perder de vista, que tenha sempre em mente que o modo de pensar mais habitual é mais contraditório que favorável ao estudo científico dos fenômenos sociais, e que por isso mesmo desconfie de suas primeiras impressões. Se a elas se entregar sem resistência, arrisca-se a opinar sem nos ter compreendido. Desta forma, poderia nos acusar de querer absolver o crime sob o pretexto de que fazemos dele um fenômeno de sociologia normal. A objeção, porém, seria fútil, pois se é comum que, em todas as sociedades, haja crimes, não é menos comum que eles sejam punidos. A instituição de um sistema repressivo não é um fato menos universal que a existência de uma criminalidade, nem menos indispensável à saúde da coletividade. Para que não houvesse crime, seria preciso um nivelamento das consciências individuais que, por razões que indicaremos adiante, não é nem possível nem desejável. Mas, para que não houvesse repressão, seria necessária a ausência de homogeneidade moral, incompatível com a existência de uma sociedade. Porém, partindo do fato de que o crime é detestado e detestável, o senso comum conclui, de forma errônea, que ele poderia muito bem desaparecer completamente. Com o seu simplismo habitual, não entende que algo repugnante possa ter alguma razão de ser útil. No entanto, não há nisso contradição alguma. Não haverá no organismo funções repugnantes cujo funcionamento regular seja necessário à saúde individual? Não detestamos nós o sofrimento? E, contudo, um ser que o não conhecesse seria um monstro. O caráter normal de uma coisa e os sentimentos de aversão que ela inspira podem até ser solidários. Se a dor é um fato normal, é com a condição de não ser amada. Se o crime é normal, é com a condição de ser odiado. O nosso método não tem nada de revolucionário. É até, de certa forma, conservador, pois considera os fatos sociais como coisas em que a natureza, por mais flexível e maleável que seja, não se modifica à vontade. Quanto mais perigosa não será a doutrina que nele só vê o resultado de combinações mentais que um simples artifício dialético pode, num instante, abalar completamente. Da mesma maneira, porque estamos habituados a considerar a vida social como o desenvolvimento lógico de conceitos ideais, julgaremos talvez grosseiro um método que faça depender a evolução coletiva de condições objetivas definidas no espaço, e não é difícil que nos chamem de materialista. Porém, poderíamos com mais justeza reivindicar a qualificação contrária. Com efeito, a essência do espiritualismo não consiste na ideia de que os fenômenos psíquicos não podem ser imediatamente derivados dos fenômenos orgânicos? Ora,
O nosso método não é, em parte, a aplicação deste princípio aos fatos sociais, do mesmo modo que os espiritualistas separam o reino psicológico do reino biológico, nós separamos o primeiro do reino social. Com eles, recusamo-nos a explicar o mais complexo pelo mais simples. Na verdade, contudo, nenhuma nem outra denominação nos convém exatamente. A única que aceitamos é a de racionalista. O nosso objetivo é estender ao comportamento humano o racionalismo científico, mostrando que, se analisarmos no passado, ele é redutível a relações de causa a efeito, que uma operação não menos racional pode transformar em regras de ação para o futuro. O que se chamou o nosso positivismo é só uma consequência deste racionalismo. Só se pode ser tentado a ultrapassar os fatos, quer para os explicar, quer para dirigir-lhes o curso, quando os achamos irracionais. Se eles são inteiramente inteligíveis, tanto bastam a ciência como a prática. A ciência, pois, não há motivo para procurar fora deles as suas razões de ser. A prática, pois o seu valor utilitário é uma destas razões. Parece-nos, portanto, que, sobretudo neste tempo de misticismo renascente, um tal empreendimento pode e deve ser acolhido sem inquietação, e até com simpatia por todos aqueles que, mesmo divergindo de nós em alguns pontos, partilham da nossa fé no futuro da razão.